Por Dentro da Iluminação Linear, um podcast apresentado por Mr. LED. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast da Mr. LED, Por Dentro da Iluminação Linear. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Jomar de Mello sobre a iluminação linear modular. A Jomar é um grande parceiro nosso, muito querido no mercado. Eu vou pedir para ele se apresentar para nós. Olá pessoal, eu sou o arquiteto Jomar, eu sou o titular do Estúdio JM, um escritório de arquitetura e iluminação de Curitiba, que trabalha não só no Brasil, como também com projetos no exterior, projetos de arquitetura e também de iluminação. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Vamos lá, vamos começar. Jomar, quando você está pensando em um projeto de iluminação linear modular, né, quais são os fatores que você leva em consideração? É para falar a verdade? Sim, lógico, sempre. Olha, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente é qual é a verba? Então, no mundo que a gente vive atualmente, a arquitetura é muito prática, né? E tem custo. Elaborar um projeto exige custo operacional para o escritório. E a gente precisa fazer uma proposta o mais objetiva e o mais focada possível, né? Então, a gente precisa ter um alvo certo. Então, a verba, no final de contas, é o que determina um projeto de iluminação. E especificamente o projeto de iluminação com o uso de equipamentos lineares, de iluminação linear, a gente sugere ao cliente, a grande maioria acha muito interessante, contemporâneo e até mesmo futurista, né, a proposta. Mas a gente precisa avaliar o investimento do cliente. Mas isso a gente tem muito jogo de cintura, uma característica do brasileiro, para balancear isso, né? Ter feeling para especificar produtos que sejam compatíveis com esse investimento e com essas características. Obviamente que a gente precisa fazer um pequeno trabalho em dizer para o cliente o que é uma iluminação linear e por que nós estamos especificando esse produto, né? A iluminação linear é a iluminação contemporânea. Hoje eu não falo mais nem em lâmpadas. É obsoleto você falar em lâmpadas. Hoje se fala em equipamentos, em sistemas de iluminação. E o sistema linear é o que é mais contemporâneo, é o que vem de encontro a essa demanda, a esse conceito. Quando a gente faz um projeto, no caso, quando você pensa em um projeto luminotécnico, você tem várias alternativas, você pode definir outras aplicações. Quando você percebe que a iluminação linear modular seria a melhor alternativa, o que define você optar por uma iluminação linear e usar os módulos, né, com várias opções de ângulos, várias opções de temperatura de cor, enfim. Qual que é o critério que te leva a optar ou definir que naquele momento a iluminação linear modular é a melhor opção? Bom, a gente começa com o critério técnico objetivo, que é o cálculo luminotécnico, né? Então as normas estão aí, as NBRs, e esses cálculos são necessários, né, para cada uso, para cada fim. Isso é a primeira etapa. E essas modulações, elas têm toda a parte técnica de esclarecimento para melhor te atender. Se você está fazendo uma igreja, um auditório, é uma demanda. Se você tem uma residencial, é outra demanda. Você tem um home cinema, né, é outra demanda. São coisas diferentes, né? Então, essa é a primeira questão. Você precisa ser tecnicamente correto, né, atender a demanda. Para, então, ser subjetivo. E a questão subjetiva é a questão de conceito, de propósito, dos efeitos que você deseja. E, obviamente, e aí talvez uma terceira etapa, que são as subversões,
que é a criatividade, é sugerir equipamentos inusitados ou utilizar esses equipamentos de maneira original, criativa, né? Então aí são esses critérios que a gente utiliza. E aí entra um pouco, para atender a isso, entra a questão do conhecimento técnico, né? O conhecimento legal, o conhecimento técnico, das normas e tudo, e também a questão da experiência e da criatividade de cada profissional, né? Cada profissional tem o seu objetivo, assim, tem que medir, né? Tem que ter medida para não cair. Eu vejo às vezes o uso excessivo da iluminação linear, né? Excessivo no sentido assim, não fez o cálculo correto, aí começa a mimetizar demais e como se fosse um grafismo. Naturalmente, a iluminação linear ela vai criar uma grafia de luz. Isso é muito fascinante, isso é muito emocionante, né? A luz é emoção, mas é preciso saber o momento de parar. Para isso a gente tem recursos, os recursos técnicos, existem softwares, né? Que te dão suporte de iluminância, de lux e tudo. Agora, o recurso criativo, aí você tem os 3Ds, as simulações virtuais, né, os 360 graus, né, os softwares que te dão esse suporte. Obviamente que não é só o seu gosto, mas também o gosto, o critério do cliente. Mas o cliente em geral, ele entende muito pouco de iluminação. Eu acho que eu nunca peguei, quase 20 anos de carreira, cliente que interferisse e falasse assim, não gosto desse equipamento. É difícil, porque ele não tem esse conhecimento. Então toda a responsabilidade está sobre você. O resultado final, o investimento feito, precisa agradar o seu cliente. Então você precisa demonstrar o que ele está comprando e o que ele vai receber, né? Então a gente se munifica, né? A gente se mune desses recursos de 3Ds, que é comum, que estão aí nos softwares, são vários, e das simulações para a gente apresentar ao cliente, ele ter noção, né? Alguns são mais sensíveis à luz, outros são menos sensíveis, outros querem simplesmente uma luz prática, né? Eu já peguei vários tipos de cliente, aí é uma questão muito particular, né? Clientes que têm mais dificuldade em ter muita luz, gostam de uma iluminação muito, muito suave, alguns que gostam de luz na medida correta, ou com muitas cenas, ou com muitas opções, gostam da questão tecnológica, né, da automação, né? Então isso tudo aí é uma questão de ouvir mais do que propor, né? Então saber, aí é o encaminhamento. Os light designers muitas vezes trabalham para outros profissionais arquitetos, né? A gente é bem simples, olha, qual que é o propósito, o que você pretende. Então trocar uma ideia é muito importante, assim, essa comunicação, né, é muito importante. A gente acompanha, né, o seu trabalho há muito tempo e eu percebo que você literalmente usa muitos módulos na iluminação linear, né? Você não se atém simplesmente à iluminação difusa, né? Porque a grande sacada é você poder, de fato, utilizar tudo que você tiver disponível em mãos para poder compor um projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você explora a utilização dos módulos, né? Por exemplo, além do difuso, a gente tem os módulos concentrados em diferentes ângulos de abertura, diferentes fachos, né? A gente tem também a spots, né? A gente pode direcionar, então, essa iluminação de uma maneira que vai além do teto, módulos wall washer. Como que você explora isso nos teus projetos, né? Como que vem a definição de uso, enfim, tem um papo com o cliente, literalmente a busca do melhor resultado do projeto. Como que é na tua prática, né, na tua experiência de mais de 20 anos, essa utilização? Olha, eu acho muito importante a gente entender o conceito do ambiente, né, e da ambientação. Aquela funcionalidade
né, a função e o propósito, o uso daquele projeto. Se é um auditório, se é um apartamento, se é uma casa, se é um escritório. Então, saber o propósito disso é muito importante, como a gente já havia comentado anteriormente. Com isso, você tem, como você disse, N ferramentas. Você tem desde o módulo difuso, com uma quantidade de lux, com uma quantidade de wattagem e etc., de lumens. Você tem os módulos concentrados, de diferentes quantidades, como você vai distribuir tudo isso. Em geral, eu tenho uma visão de que a luz ela deve revelar. Há coisa de 5 anos para cá, eu venho trabalhando muito com iluminação cênica, equipamentos da cenotecnia. Mas os efeitos da cenotecnia são muito interessantes, são muito fascinantes. Eu diria até mágicos, assim, porque quando você tem luz na caixa cênica, né, é outra realidade. Você leva o espectador a um outro universo, né, uma outra experiência. Você consegue também, com as ferramentas corretas e o posicionamento, focagem corretos, bem especificados, você consegue ter esse fascínio, essa magia do teatro, do auditório, né, para a residência das pessoas, muitas vezes também para o escritório, a fachada, enfim. Então, eu acho que você precisa ter domínio. Comece pelo domínio técnico, entendendo os princípios. O que é lumen, o que é lux, o que são esses conceitos, né? E quais são esses efeitos de resultado. Então, isso é muito importante para você ter domínio do equipamento, domínio técnico. Em seguida, o que você pretende, né? É uma escolha. Você quer mais emoção, você quer mais dinamismo, o que você prefere, como é que você vai grafar isso, né? Se você vai grafar delimitando, você vai grafar de uma maneira mais ágil, com as linhas, né, de iluminação gráfica dos projetos luminotécnicos de ambientes internos, como por exemplo da Zaha Hadid, que são bem diferentes da grande maioria dos projetos luminotécnicos brasileiros. Com a iluminação, ela cria percursos, né? Então isso tudo você pode, não só com iluminação de forro, de teto, mas também com iluminação de piso, iluminação de borda, de aresta, de paredes, de móveis. Então, o que você pretende com isso? Iluminar, cuidado, volto a dizer para os nossos ouvintes, né? Cuidado com o excesso, porque quando você luz, o olhar, a visão naturalmente corre para a luz. Você colocar um ponto de luz, o olhar vai para aquele ponto de luz. E que mensagem, aí a questão subliminar, a questão subjetiva, que mensagem que você quer com aquele olhar, com aquele movimento de cabeça, né? Você quer sugerir um percurso, você quer sugerir uma chamada de atenção. Quando você ilumina um quadro numa parede, você está chamando atenção para aquele quadro. Às vezes eu vejo as pessoas iluminando a parede simplesmente por iluminar a parede. Qual o propósito disso, entendeu? Então são essas questões assim que às vezes você queima o item iluminação por uma falta de propósito, entendeu? Então assim, se você tem um fio de luz, qual o propósito daquilo? Qual a emoção? Você quer ampliar o ambiente, né? E existem a questão técnica, né? Que está aí nas redes, está aí na internet, que todo mundo sabe. Mas assim, tenha um propósito no uso de cada um dos equipamentos que nós estávamos comentando. O módulo concentrado, o módulo difuso, eles vão criar efeitos muito diferentes. Os spots, enfim, tudo isso, iluminação no teto, esses equipamentos na parede ou no piso, isso vai criar um chamamento de atenção.
né? Vai chamar a atenção de quem usufrui o ambiente, de quem está no ambiente. Qual o propósito disso, né? Então pense sempre que a iluminação e a luz, ela comunica. Ela só não pode fazer uma comunicação cacofônica. Isso é, uma comunicação a qual quem está usufruindo do ambiente não esteja entendendo. Qual o propósito, né? Fez aqui toda uma grafia, fez um encaminhamento para chegar aonde? Num jardim de inverno, para chegar numa parede vazia, né? Então a gente precisa ter conceitos. Aí é uma questão de feeling, é uma questão de sensibilidade do profissional arquiteto, né? É uma questão também de técnica, né? Esse treinamento que a gente tem na formação e no cotidiano, na prática do dia a dia. Se eu dissesse que eu consigo fazer a iluminação de um ambiente, seja ele residencial ou corporativo, me utilizando apenas da iluminação linear modular, eu estaria certo? Pode, claro, total. É o que eu faço diariamente, assim. Eu uso muito. Eu pouquíssimas vezes uso, assim, embutidos. A iluminação muito pontual não é algo que a gente proponha para o cliente, a não ser que seja do gosto dele, né? Uma solicitação a ele. Mas a gente, em geral, a gente utiliza, seja internamente, no exterior, em jardins, em fachadas, né? A gente utiliza a iluminação linear. Eu acho que ela cria uma percepção da arquitetura. Eu destaquei essa palavra percepção porque ela é muito ampla, tá? Mas ela cria uma percepção não só da arquitetura interna, mas também do volume, da geometria do edifício. Ela vem agregar de uma maneira e traz uma apresentação à arquitetura que é inusitada. Nós não tínhamos isso até algum tempo atrás. Então, quando você marca, né, ou demarca com a iluminação linear, você faz com que quem é o usuário daquele espaço, quem usufrui daquele espaço, tem uma percepção do ambiente ou da arquitetura completamente diferente do que era, sei lá, há 10, 15 anos atrás, né? A iluminação linear é algo mais contemporânea, né? Pelo menos eu utilizo, acho que desde 2014, 2015, por aí, né? Mas já havia outros usos, né? Já havia uma demanda, já havia a questão da utilização através de fluorescentes e tal, outros recursos, fitas assim, um pouco precárias e tal ainda lá atrás. A geração nova, ela é mais objetiva, mas eu acho que independente do projeto, do tipo, da tipologia, a iluminação linear, ela te dá uma percepção muito diferente da iluminação tradicional, que é uma iluminação pontual, ou um tipo de verso. Eu sou muito fã, né? Eu sou suspeito para falar, mas Somos dois. Você também. Mas eu acho que você revela o traço arquitetônico e o traço dos profissionais ou do profissional envolvido, né? De uma maneira muito mais emocional, né? E muito mais íntima, eu diria assim. Volta e meia eu percebo assim que as pessoas se surpreendem. E eu acho que ainda tem, mas eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, porque assim como a arquitetura é emoção, a iluminação é o momento da revelação dessa emoção, né? Então, há o conteúdo técnico, eu sou muito técnico, mas assim, há o momento da poesia, que é você sentir-se bem no espaço.
E nada mais inconveniente do que ser desconfortável o espaço, no sentido de que não tem a temperatura correta, não está bem climatizado, não ter as proporções corretas, é um ambiente que não é acolhedor ou é muito opressor para a escala do usuário, não tem a iluminação correta, né? No sentido de muita luz ou pouca luz, ou ser ofuscante para o usuário de diferentes faixas etárias, né? Então você tem tudo isso, mas quando você junta tudo e de maneira muito criativa entrega isso ao usuário, ele se emociona. É uma emoção você entrar em ambientes, mesmo que muito dentro. Hoje a gente vive um pouco dentro de padrões, de escritórios, de uma geometria muito padrão, mas eu acho que a gente pode ser criativo dentro desses ambientes, tornar isso agradável, e eu acho que a luz é uma grande ferramenta para isso. Quando a gente fala, né, que iluminação linear e modular é uma coisa muito contemporânea, muito nova, né? Eu lembro que a primeira vez que eu posso dizer que eu tive um contato mais forte, que de fato a gente decidiu trabalhar na Misceled com iluminação linear, foi em 2011. E em 2012 nós já tínhamos em catálogo, né? Para nós já parece uma eternidade, né? Que a gente literalmente se especializou nisso, desenvolveu muita coisa em volta da iluminação linear, em volta da iluminação linear modular, mas eu percebo que hoje eu me surpreendo quando eu vejo alguns profissionais até da área de arquitetura vendo a iluminação linear como um novo, né? Como alguma coisa que está literalmente, entre aspas, chegando agora, né? E eu percebo que quando se opta por um projeto de iluminação linear, o resultado, principalmente a percepção, né, do cliente quando ele contempla o projeto, quando ele apresenta o projeto, é normalmente muito boa, é muito superior ao normal. É uma percepção tua também? Sim, sem dúvida. Como eu disse, eu acho que quando você utiliza a iluminação linear, a percepção do espaço ela é muito diferente de outros sistemas, de outras técnicas de iluminar, né? Aí é uma questão muito pessoal minha. Eu tenho uma linguagem mais minimalista, contemporânea. Eu tento fugir um pouco do excesso, né? E um dos itens que eu gosto de utilizar para revelar o espaço e compor o ambiente, ou enfim, a arquitetura de maneira geral, é a iluminação. Ela é protagonista, né? Ela não é uma coadjuvante, ela não vem a somente complementar, ela não vem só tecnicamente para, né, resolver uma questão do escuro, mas ela também é protagonista na composição espacial. Agora, quando eu vejo, por exemplo, como você comentou, colegas dizendo assim, é algo novo, talvez seja mais questão de personalidade, é da minha natureza gostar do que está na vanguarda, né? Sim. Gostar do novo. Obviamente que com critérios, né, de avaliação. Mas, assim, eu gosto de novidades, né? Eu acho que o caminho da iluminação linear, como eu disse na abertura, ainda tem muito a percorrer, tem coisas muito novas, tem coisas que acho que tem espaço para mais módulos criativos, inventivos, diferentes. E o mercado está aí, é uma questão de saber utilizar. Eu falei lá no começo a respeito sobre valor. Eu acho que a grande preocupação de todo profissional é investimento, é o budget, mas se você tiver um bom critério, você consegue colocar uma iluminação linear, sabendo equilibrar, né, os elementos que compõem o seu ambiente. Eu gosto muito de começar um projeto pensando como esse ambiente vai ser iluminado, né? Eu vou ter não só cadeiras, mesas e o próprio usuário, mas assim, qual é a iluminação natural disso, qual que é o efeito da iluminação artificial que eu vou precisar, quais são as questões necessárias para um escritório, para um auditório,
como é que eu vou contribuir? A luz é plástica, né? Ela é moldável, você vai criando volumes e a luz se revela, né? Ela cria volumes de luz, de sombra também. Então, assim, a sombra também é protagonista nisso tudo, né? Então, simplesmente, se você iluminar simplesmente totalmente o espaço, aí você perdeu qualquer efeito, né? Qualquer propósito. Então, a gente precisa ter feeling, né? Não tem como não falar sobre sensibilidade para a iluminação. Então, é a questão de você estudar, praticar, observar e saber ler as questões técnicas, né? Todos os cálculos necessários. Então, acho que isso é um começo, mas essa revolução na iluminação e até mesmo sobre o LED, né? Eu já uso LED desde 2005 no Brasil. Isso eram LEDs precários, muito precários lá atrás, eram LEDs assim que hoje a gente nem... Mas era um começo, alguém tem que colocar, né? Alguém precisa dar o primeiro passo. Em 2008 já começamos a fazer ambientes 100% LED, mesmo com essa iluminação precária, aquelas lâmpadas, né, com LED embutido. Hoje em dia, por isso que eu falei, a lâmpada morreu, a lâmpada não existe mais. Hoje em dia é um equipamento. Eu acho que ainda está um pouco preso, inclusive, a esse imagético do spot, da lâmpada. Da forma, né? Da forma. Mas é porque a gente tem que educar, né, o público. Então é mais fácil você vir com algo que ele tem familiaridade. Mas isso não tem a necessidade. Você não precisa ter uma cápsula, né, que lembre uma lâmpada e dentro ter LED. Não faz sentido, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Mas, enfim, eu entendo que comercialmente não dá para ser tão arrojado. Mas eu evito essa proposta de vamos comprar uma lâmpada dicróica ou uma lâmpada AR em LED. Não faz sentido mais hoje, né? Porque o LED ele te libertou disso, né? Ele te propõe uma outra visão de mundo. Exatamente. Bom, Gilmar, a gente está chegando aqui ao final. Eu agradeço muito você e aos ouvintes aí de estarem participando do nosso primeiro podcast da Mr. LED. É uma honra receber você é um grande parceiro nosso, uma pessoa que a gente admira bastante, que já trabalha conosco há um bom tempo. Gostaria muito de agradecer o teu tempo, a tua sabedoria, toda a tua experiência nessa primeira de muitas oportunidades que nós vamos ter de nos falar, tá? Muito obrigado pela tua participação, um grande abraço a todos vocês e até uma próxima. Obrigado Mr. LED, obrigado Fábio, e é isso aí, usem LED e especifiquem iluminação linear. Acompanhe nosso podcast Por Dentro da Iluminação Linear nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de podcast e no nosso canal Mr. LED no YouTube. Até a próxima!